Pessoal, um vídeo bem curto, tirando a dúvida de um amigo que fez uma pergunta pela internet. Ele queria saber como é que a gente faz para alterar a escala de qualquer planta ou de qualquer desenho que a gente tenha, de repente baixado pela internet, ou a gente fez um desenho e precisa aumentar esse desenho ou talvez diminuir. Tem uma ferramenta no AutoCAD que é chamado de escala, onde a gente seleciona o objeto que vai ser alterado a escala e aplica o valor, que pode ser para mais ou para menos. Ele entende como 100% o valor 1, e entende, por exemplo, 2 ele aumenta 100%, 3 ele aumenta 3 vezes, e para diminuir a mesma coisa. Se a gente colocar meio, ele vai diminuir 2 vezes o tamanho. Se a gente quer que ele diminua 1/3, a gente pode digitar lá, pode colocar 1/3, que é 1/3, ou já faz o cálculo e coloca 0,3333, e assim sucessivamente. O que a gente precisa então é ter a planta, fazer uma regra de 3 para saber o tanto que a gente precisa aumentar ou diminuir na escala e inserir o valor. Vamos ver como é que faz isso, é facinho. Peguei a planta aqui de um Piper. Eu não sei qual é a dimensão que ele está, porque eu estou fazendo só para mostrar como é que aumenta ou diminui a escala. Então a ferramenta de escala está aqui, ó, ela está em modificar. E está aqui, ó, escala. É uma folhazinha. Ele mostra uma folha como se estivesse fazendo um aumento ou uma diminuição. Pego a ferramenta de escala, posso abrir uma janela por toda a planta, por todo o objeto que vai ser alterado a escala. E ele continua perguntando aqui no meu mouse, selecionar objetos? Não, não quero selecionar mais nada, é só dar um Enter. E aí ele fala, especificar um ponto de base. Você pode especificar um ponto conhecido, vir aqui sobre o desenho, especificar um ponto conhecido, ou pode vir aqui no meio do desenho mesmo e clicar. Clicando, ó, quando a gente mexe no mouse, a gente já percebe que ele vai alterando a escala e vai dando valores ali. Tá vendo? Está aumentando para 75 vezes, ele aumenta para... Olha lá. Ele vai 1,4 vezes e assim sucessivamente. Vamos dizer que eu tenho uma asa aqui, eu cotei, ela está com 500 milímetros. Somente o lado direito ali da asa, 1 metro total. Eu quero que ela tenha 2 metros. Eu só vou acrescentar aqui o valor de 2. Especifique o fator de escala, tá vendo? Coloco 2 no fator de escala e dou um Enter. Ele aumentou 2 vezes a escala. Eu vou voltar esse processo aqui e vou fazer o contrário. Por exemplo, eu tenho aqui na escala, seleciono tudo na escala, confirmo com Enter, clico aqui no meio de novo e agora eu falo que eu quero reduzir essa planta em 1/3. 1/3 a gente pode fazer 1/3 ou já dividir 0,33. Eu vou colocar aqui, ó, 1 dividido por 3 e ele já entende também, dou um Enter e ele diminuiu a minha planta em 1/3. Então é importante só a gente ter a planta, saber quanto que a gente vai querer diminuir ou aumentar e aplicar o valor. Então ele entende números inteiros como acréscimo de valor. Se eu colocar 2, ele aumenta 2 vezes, 3, 3 vezes, e da mesma forma se eu for dividindo 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ele vai diminuindo o valor na escala. Então é bem simplesinho e espero que tenha ajudado. Um abraço.